encerrar essa série, Espírito Santo. Convido você nessa noite a abrir a Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios. No capítulo 3. 2 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 12 ao 18. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 12 ao versículo 18. Se a igreja achou, dá um amém nessa noite aí. Glória a Deus. 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 12 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Aplica ela aos nossos corações nessa noite. Fala com liberdade. Eu repreendo nessa noite todo espírito contrário à Tua vontade. Fala aos que estão aqui, aos que estão na live, aos que vão assistir depois. Manifesta a Tua glória em nome de Jesus. Posso ouvir um amém nessa noite? Na semana passada eu falei sobre João, no capítulo 16, no verso 8, quando fala que a missão do Espírito Santo é convencer. E eu falei sobre a difícil arte do convencimento. Como é difícil convencer. E eu dei alguns exemplos. Como é que convence um flamenguista a entender que o Vasco é superior? Roberto, por favor, sem manifestações, ok? Como convencer um bolsonariano que o Lula não presta, ou vice-versa? E existe uma frase que nós todos já ouvimos, que religião, futebol, não sei o que lá, não se discute. Então a arte do convencimento é uma arte muito difícil. A arte do convencimento, ela não é do pastor e nem da igreja. Quem convence você, o homem, é o Espírito Santo. Muitas vezes você fala assim, o pastor, Deus não divide a sua glória com homem nenhum. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas é uma luta, porque muitas vezes quando você fala, a pessoa pode estar muito errada e ela pode continuar teimando em fazer o certo, acreditando que está fazendo certo. Como convencer um teimoso? Como convencer um marido teimoso a fazer o que tem que ser feito? Diz aí para mim. Como convencer uma mulher, um filho que está fazendo errado, que está fazendo equivocado, e dizer para aquele filho que ele está errado? Como fazer isso? Só o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem.
Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É interessante como esse versículo ele é usado de forma incorreta em muitos lugares. Porque, infelizmente, não houve a interpretação teológica do texto que tem que ser feita. Muitas pessoas dizem assim, no meio do culto, que está todo mundo gritando, pulando, e falam assim, onde é o Espírito Santo de Deus, a liberdade, você pode ter liberdade para tudo. Lógico que há liberdade, mas esse versículo não quer dizer sobre isso. Entenderam? Já ouviram? Você está cantando, onde é o Espírito Santo de Deus da liberdade, você pode ter liberdade para adorar. Não quer dizer sobre isso. Esse texto de Paulo aos Coríntios é um texto com muita profundidade, muito entendimento teológico, e eu fico imaginando, quando você lê esse texto, para você compreender o que Paulo quer dizer, que onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Nós vamos entender, lendo e interpretando o que quer dizer no versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Ou seja, Paulo diz que ele vai falar com muita ousadia, porque o tema que ele vai falar é um tema complexo. E ele diz o tema, e não somos como Moisés, que punha véu sobre para que os filhos de Israel não atentassem na terminação dos que se desvanecia. Desvanecia é acabar, é diminuir. Então ele está falando que nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face. Vamos entender isso? Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 34 do livro de Êxodo, versículo 33. Êxodo 34, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor, no livro de Êxodo 34, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, removia-o até sair. Ou seja, quando Moisés ele teve um encontro com o Senhor, ele tinha que colocar um véu sobre o rosto. Porque o rosto de Moisés brilhava tanto e que ele precisava usar um véu, porque o povo não aguentava ver a glória de Deus sobre o rosto de Moisés. Quando Moisés estava perante o Senhor, ele tirava o véu. Então, Paulo lhe fala assim, ó, não somos como Moisés que punha o véu sobre a face. Versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram. Embotaram significa endurecer. Você pode escrever isso na sua Bíblia. Ou seja, o sentido daquele povo da igreja estava endurecido. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Bom, ele quer dizer que esse véu permanece até hoje. Até hoje os judeus usam um véu. Eu tinha o meu talit, eu não tenho mais. Talit é um véu que o judeu ele usa o véu para oração. Tem a foto aí, César? Bota para mim, por favor. Paga a luz para o pessoal ver. É esse véu. Ok? Paulo está falando exatamente sobre isso. Ele usa um véu para oração. Até hoje, quando você vê nas sinagogas, ou quando você vê no Muro das Lamentações, muitos usam o véu, que significa contrição, que significa isolamento, e também é uma ilusão do talite, do véu que Moisés usava. Paulo está dizendo que nós não usamos mais o véu. Pode acender a luz para mim, por favor, Tiago. Nós não usamos mais o véu, porque, versículo 3, versículo 14, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Paulo está dizendo que existem pessoas que insistem em usar um véu. Paulo está usando um exemplo lindo sobre o véu que se usava e se usa até hoje, chama-se talit, o véu de Moisés e o véu que muitas pessoas estão usando. E aí Paulo diz o seguinte, que esse véu é removido quando estamos em Cristo. E aí Paulo diz que o Deus é Espírito e aonde há o Espírito Santo de Deus há
A liberdade que Paulo quer dizer, e somos livres do véu. E Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que muitas pessoas preferem o véu. O véu impede a pessoa de ver. O véu impede a pessoa de entender. O véu cobre. Paulo quer dizer que o Espírito Santo de Deus nos liberta. Podemos aplaudir o Senhor nessa noite? Paulo ele fala, eu vou falar a verdade. Nós não usamos o véu como Moisés usava, nem usamos o véu como os religiosos usavam. Porque é onde é o Espírito Santo de Deus, a liberdade. Cristo nos libertou. É isso que ele está falando. Paulo está dizendo que algumas pessoas insistiam em usar um véu. O véu ele encobre. Existem pessoas que estão encobertas. E Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios. Coríntios era uma igreja que estava preferindo, mesmo conhecendo da palavra, viver encoberta. Sem ter a visão clara de quem é Deus. Sem viver a liberdade que há no Espírito que é Deus. Vocês estão comigo nessa noite? Paulo está dizendo o seguinte para você e para mim. Você não está enxergando porque você está preso. Você está usando um véu. Você não está enxergando direito. A sua visão está coberta. E quando a nossa visão é coberta, a nossa visão de vida é coberta, nós ficamos cegos. Você pode estar preso a tantas coisas que vão só lhe adoecer. O que Paulo está falando é, tire o véu, para que você possa estar livre, liberto e ver a glória de Deus. A máscara é essencial para esse momento. A máscara é essencial para esse momento, mas a máscara, isso é ciência, ela também nos sufoca da respiração. Todas as vezes que nós estamos cobertos, nós ficamos sufocados. Quando eu era criança, eu tinha um conhecido que ele dormia, não sei se você dorme assim, se você dorme assim, peço perdão nessa noite, ok? Ele dormia assim, com o cobertor. Você conhece alguém que dorme assim? Conhece? Eu fico apavorado. Eu não consigo, eu fico apavorado, eu preciso respirar. Aliás, eu não gosto de nada que me cubra muito, eu gosto de respiração. Paulo está dizendo exatamente isso, que quando nós usamos um véu, nós não enxergamos a glória que Deus pode dar e o que pode acontecer na nossa vida. Nós não enxergamos mais ou menos. Nós não conseguimos perceber o mundo como tem que ser percebido, e por isso Paulo fala, se você conhecer o Espírito Santo de Deus, você vai provar de liberdade. E nós podemos confundir essa palavra liberdade com muita coisa, mas a liberdade que Paulo está falando é sermos livres de toda forma de mal. E aí, quando ando pelas ruas, quando ando em muitos momentos, eu vejo pessoas assim, encobertas, sem enxergar do que Deus pode fazer, sem enxergar do que Deus é, sem enxergar o que representa a igreja, sem enxergar como pode ser usado, como pode ser liberto, como pode ser livre. Eu vejo pessoas que estão assim, estão vivendo sufocadas, enfermas, doentes. Tira o véu. É o que Paulo está falando para a igreja de Coríntios. Senão você não vai enxergar o que Deus pode fazer na sua vida. E quando você não enxerga o que Deus pode fazer na sua vida, é uma desgraça. O que Deus pode, o que Deus quer fazer na sua vida é algo extraordinário. Mas você precisa tirar o véu. Senão você vai ficar sempre encoberto, preso, aprisionado e distante da liberdade que o Espírito Santo de Deus pode lhe dar. Livre de enfermidades mentais, físicas, livre de escolhas de comportamentos. O que Paulo está dizendo e que a Bíblia diz que eu e você podemos ser livres através do Espírito Santo de Deus. Libertos.
curados. Nós não precisamos viver aprisionados. Nós não precisamos viver viciados. Nós não precisamos viver amargurados, envergonhados, destroçados. Nós podemos viver uma vida livre através do Espírito Santo. O diabo não. O diabo nos aprisiona, aliás, o que o diabo gosta de fazer é nos aprisionar. Ele nos aprisiona com vícios, ele nos aprisiona em situações, em circunstâncias que parecem que nós não vamos conseguir sair. Estão comigo nessa noite? Nos aprisiona em situações que a gente não vai conseguir sair. Ele nos coloca em circunstâncias que você consegue olhar e você consegue ver assim, não consigo ver saída. Ele faz isso, ele te aprisiona. Ele te aprisiona em hábitos, ele te aprisiona em situações, em traição, com raiva, ele te aprisiona em sentimentos tão amargurados que você fica preso àquele sentimento que aconteceu há 1000 anos atrás. Você continua repercutindo aquele dia. Ele te aprisiona. Ele não só te aprisiona, ele te bota um lindo véu para que você fique sufocadinho lá atrás. Ele te aprisiona o tempo todo dizendo que você não vai conseguir, que você não pode, que você já é desgraçado, que você é derrotado. Ele te aprisiona dizendo que seu casamento não vai, que seu filho não vai, que não tem mais jeito. Ele aprisiona. Ele bota cadeias. Ele aprisiona dentro de um legalismo religioso podre que eu falei, 3 domingos, o que tem acabado com pessoas é a religiosidade. Sabem o que é ser crente, cantam como crente, mas não vivem uma vida livre do Espírito. Paulo está falando de uma igreja extremamente problemática. Coríntios era uma igreja extremamente problemática, era uma igreja prostituta, era uma igreja que tinha dinheiro e discriminava os pobres. Por isso que ele fala assim, na Santa Ceia, esperai uns pelos outros. E toda a Santa Ceia eu falo isso aqui. Esperem uns pelos outros. Sabe por quê? Em Coríntios tinha um banquete, os ricos comiam, eles se fartavam e davam o resto para os irmãos pobres. Eles estavam sobre um véu. Quando nós temos uma experiência profunda com o Espírito Santo, nós gozamos de uma liberdade que nenhum homem, nenhuma instituição, nenhum remédio, nenhum dinheiro, nenhum poder pode nos proporcionar. Todas as cadeias que o diabo colocou sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre as nossas emoções, elas caem por terra. Somos livres. Eu vi um filme, eu gosto muito de filme, né? Que fala sobre o tráfico de mulheres na África do Sul. Mostra como eles sequestram meninas, negras e brancas, sequestram, aprisionam, escravizam, e algumas são usadas como prostitutas, outras são usadas para vários fins. Elas são aprisionadas, entendeu? Eles vão, sequestram, e quem compra, mostrou tudo, não sou eu que estou falando, não estou inventando nada, mostra um jato chegando, pagando, levando, um set, como se fosse um lote, entenderam? Estão comigo essa noite? Como se fosse assim, ó, produto, esse aqui eu quero, esse aqui eu quero, uma coisa. E uma menina, ela não vai, ela fica, ela é usada, ela é abusada sexualmente, inclusive quem abusa dela é um ministro, é alguém influente no país, enfim. E ela vira uma assassina, ela fica revoltada porque ela viu que era uma condição de prisão e mostra. É uma situação muito. Eu fico muito compelido, depois mostra diversas meninas que viveram nessa situação de cadeia. Eu chorei muito por esse estado dessas meninas que vivem aprisionadas assim.
quando eu vi o filme daquelas meninas sendo levadas e o jeito que elas viviam aprisionadas, em um dado momento eu dei uma pausa no filme, porque eu estava chorando, eu tive que orar por mim, porque eu vejo tantas pessoas que estão aprisionadas, iguaizinhas aquelas meninas, que o diabo está acorrentando, aprisionando e destruindo. Destruindo as emoções, destruindo a vida, destruindo a casa, porque ainda não entenderam que é onde há o Espírito Santo de Deus, a liberdade. Nós não precisamos viver sob cadeias. Nós podemos viver livres em Cristo Jesus. Sem conversa fiada, sem clichê. A morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, o Espírito Santo de Deus na vida da igreja, nos faz pessoas livres. Livre de toda a maldição que sobre ti foi colocada, livre sobre todas as palavras que sobre ti foram colocadas, livre sobre todos os sentimentos negativos ou humanos que foram colocados sobre nós, somos livres, porque aonde há o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. Mas o texto, ele coloca uma coisa que aonde há, existem lugares que ele não há o Espírito, e onde não há o Espírito, não há liberdade. Então, essa casa é aprisionada, mesmo sendo crente, e o diabo coloca prisão no casamento, nas relações, nas emoções, ele esmaga, ele aprisiona, e existe um livro terrível, Crentes Oprimidos. Isso está repreendido nessa noite em nome de Jesus, mas é uma realidade. Crentes que vivem oprimidos. Sabe o que é oprimido? Eu vou explicar para você o que é oprimido na prática. É um voo de 9 horas. E eu no meio. Eu não posso falar gordo, porque agora em dia nós não podemos falar sobre isso, né? Mas eram duas pessoas que eram plus size. E do meu lado era um rapaz que devia ser jogador de basquete, porque ele devia medir 3,50 metros, 7,80 metros, 55 metros, porque era um rapaz deste tamanho do meu lado, e do meu outro lado uma senhora, e eu no meio. Ali eu falei, eu sei o que é opressão. Ó, só o olhinho mexe, ó. E a briguinha do bracinho do sofá? Aqui, ó. Mas como é que ganha de um rapaz daquele naipe? E o olhar para mim? Aqui, de cima para baixo. Eu estou querendo colocar para vocês, de uma forma legal, o que é ser oprimido. É oprimido, ó. Aprisionado e oprimido, ó. Aqui, ó. Olha as emoções, olha aqui. Onde há o Espírito Santo de Deus, a liberdade, amados. Luta sim. E o tempo todo o diabo quer tomar de volta aquilo que ele perdeu. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, como nós apresentamos aqui nessa noite, ele perdeu. Nós podemos aplaudir o Senhor nessa noite? Ele perdeu. Como eu gostaria de dizer para o Tafarel, Tafareia e o terceiro Mateus, nós temos 3 Mateus aqui agora. Falta Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente já faz o evangelho aqui. Aí temos Lucas, falta João. Tem João? Tem João. Eu chamo de João. Temos Lucas, Mateus, Marcos. Não, temos que ir na rua catar o Marcos. Como eu gostaria de dizer para esses meus filhos, nunca nada vai acontecer com vocês. É uma ilusão. O diabo vai tentar tirar eles da posição que eles escolheram. O diabo vai tentar oprimir de novo o que oprimia antes. Destruir como destruía antes. Lutas nós teremos, sempre. Mas nós vamos lutar libertos. Não oprimidos. Não com o véu.
Eu sou livre. Não preciso usar véu. Cristo me libertou. E todas as vezes que eu entro dentro de uma batalha espiritual, eu entro livre e sei quem luta por mim. Agora, lutar as lutas diárias, oprimido, com um véu, destroçado, amedrontado, apequenado, aprisionado. Aí eu todo tempo, ora por mim, pastor. Ora por mim, pastor. Ora por mim. Paulo fala, amados, vou falar francamente aqui, ó. Chega de véu. Enxerga a glória de Deus. Entenda quem é Deus e o que Ele pode fazer na tua vida nessa noite. Para com isso. E ele diz um versículo, no texto, ele diz assim, aqueles que se convertem tiram o véu, amém? Aquele diz aqui, ó, aqueles que se convertem tiram o véu. Tira o véu. Para que você possa enxergar e viver a glória que Deus tem para a sua vida. A liberdade que Deus tem para a sua vida. Então, todas as vezes que você ouvir alguém dizer, aonde há o Espírito Santo de Deus, a liberdade, adore com liberdade, não quer dizer sobre isso. Paulo quer dizer, você é livre das cadeias de Satanás. É isso que o Senhor está dizendo para nós, e o Espírito Santo de Deus, que nos convence, que fala conosco, que anda conosco, que nos dá fruto, Ele nos liberta. Você não precisa estar aprisionado a vícios. Você não precisa estar aprisionado ao passado. Você não precisa estar aprisionado a sentimentos que te deprimem, que te oprimem. Você não precisa aceitar a sua casa destroçada. Você não precisa se sentir derrotado. Porque aonde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Cadeias caem por terra, o véu precisa ser retirado para enxergarmos bem a glória de Deus sobre a nossa vida. Antes de mais nada, quero ressaltar o meu respeito à comunidade judaica, porque eles continuam usando talide, eles usam nas suas orações, mas dentro da palavra de Paulo, ele usa o exemplo do véu como um aprisionamento, não do talide em si. E Paulo quer dizer que nós somos livres e que nós somos libertos quando temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A esse povo, todo o nosso respeito, como qualquer outra crença que nós temos que respeitar.